Mostre que em uma festa há ao menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Então, olha só, antes de eu explicar a solução, eu vou aqui impor algumas restrições que, na verdade, eu nem coloquei aqui no enunciado. Mas é o seguinte, eu digo que uma pessoa, aliás, aqui, ó, duas pessoas se conhecem, né? Então, quando eu digo que duas pessoas se conhecem, é quando uma pessoa conhece a outra, mas a outra pessoa tem que conhecer ela. Então, aqui nessa situação, não tem o caso de a pessoa A conhece a pessoa B, porém a pessoa B não conhece a pessoa A, entendeu? Uhum. Se eu digo eu conheço o Rafael, então o Rafael tem que me conhecer, tá legal? Então, essa é uma restrição que eu imponho aqui. Agora, olha só, entender o que a questão está pedindo, o que se refere a esse enunciado, o que quer dizer duas pessoas conhecerem o mesmo número de pessoas? O que quer dizer isso? Bom, você consegue. Deixa eu pensar aqui. Esse ao menos aí, ele também é chave para alguma coisa, não é? Sim. É. Mas eu só estou aqui tentando entender, levar vocês a entenderem, né? Ver se vocês entenderam mesmo. O que quer dizer isso aqui de A ao menos, né? Duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Ela está querendo dizer o seguinte, que você vai ter naquela festa pelo menos duas pessoas que tenham o mesmo número de conhecimentos. Não quer dizer que elas conheçam as mesmas pessoas. Está claro quanto a isso? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que eu conheça duas pessoas. Eu conheço o Iago e Rafael. Aí vamos supor que o Leonardo também conhece duas pessoas. Conhece o Matheus e o Gabriel. São pessoas diferentes, mas eu conheço duas pessoas e o Leonardo também conhece duas pessoas. Entendeu? Uhum. É sobre isso que a gente está tratando. É sobre conhecimento do número de pessoas, não é conhecimento das pessoas. Não estou aqui falando que duas pessoas têm que conhecer exatamente as mesmas pessoas. Não. Agora, qual é a essência aqui desse contexto, desse problema? É eu saber, por exemplo, o sexo das pessoas? É eu saber a idade? O que come? Não. É eu saber nem quem são as pessoas, mas é saber o número de pessoas que alguém conhece, e que Uhum. todos conheçam. Essa é a essência. Esse tipo de problema aqui, a gente estuda muito em grafos, tá? Então, na aula de grafos, na primeira aula de grafos, eu já mostro esse resultado aqui. A demonstração é exatamente o que está aqui, sendo que eu mudo um pouco esse início só. Porque aqui eu tenho que definir para vocês a sequência que eu uso lá em grafos, que lá eu chamo sequência de graus. Mas o intuito desse tipo de resolução é o seguinte: é você ter o seu problema de uma natureza que não está com os objetos que a gente trabalha. Eu não trabalho aqui no IFMC com objetos que são, sei lá, conhecimento entre pessoas, né? Eu não trabalho com isso, eu trabalho com matemática, né? Então, a gente tenta fazer o quê? Uma transformação de problema, um modelo que eu resolvendo esse meu modelo, consigo resolver o problema natural que apareceu. Então, aqui é exatamente isso que a gente faz. Um primeiro momento bom, vocês se ligaram na essência que eu quero, né? É nesse número de conhecimentos que cada pessoa tem. Então, eu vou atribuir a isso a uma sequência. Eu tenho que ter, nesse contexto, algum objeto para eu tratar, né? Então, a questão não fala quantos elementos tem naquela festa, quantas pessoas tem. Não fala. É arbitrário. Mas ter pelo menos duas pessoas ali. Então, você tem que ter pelo menos duas pessoas na festa.
independente da quantidade N maior ou igual que 2. Então, você tem N pessoas naquela festa para N maior ou igual que 2. Em relação a eles, você vai, então, listar uma sequência com N posições, onde cada posição você vai ter um elemento ali, que vai ser um número, associado à quantidade de conhecimentos que essa determinada pessoa naquela posição conheça. Olhando isso aqui no exemplo, talvez para ficar um pouco mais palpável, pensa que há 4 pessoas na festa. Então, você tem uma sequência com 4 posições. A cada posição, você vai colocar ali a quantidade de pessoas que o elemento específico aqui conheça. Então, nessa posição aqui, é como se eu tivesse listado as pessoas aí numa ordem, independente da ordem. Mas vai ter a quantidade de pessoas que a pessoa aqui conhece. Então, aqui conhece uma pessoa, por exemplo. Então, essa pessoa vai estar aqui associada a ela o número 1. Aqui não, conhece 2 pessoas. Essa pessoa conhece 2 pessoas. Essa pessoa conhece uma pessoa. No caso Essa ali, ele pessoa não aqui quer conhece isso, 3 né? pessoas. Então, aqui, por exemplo, vai ser uma possível sequência para mim. Vai associar a essência desse problema, que é uma listagem que vai ter atribuição para cada posição da quantidade de pessoas que a referida pessoa naquela posição conhece. Entenderam o que eu falei? Sim. Agora vamos entender o que a questão está querendo que você prove. Porque até então, eu só estou tentando entender melhor com vocês aqui o problema e estou apresentando uma modelagem desse problema. O que eu quero provar é o quê? É que há pelo menos 2 pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. O que isso quer dizer? É que tem, então, aqui pelo menos 2 posições cujo valor associado seja o mesmo. Entenderam isso? Uhum, sim. Em outras palavras, equivalentemente, isso quer dizer que não há uma listagem em que todos os elementos sejam distintos. Porque tem que haver repetição de ao menos um elemento ali. Entenderam o que eu quero, então, argumentar? O que eu quero concluir? Sim. Sim, professor. Foi quem que começou aqui, antes que eu estava gravando, falou que não estava entendendo a 2 e a 4. Foi o Gabriel? Ou foi Fui o eu, João? fui eu. Foi o Gabriel. Entendeu até aí, então, Gabriel? Sim, até agora deu para entender sim. Beleza. E aí, olha só o lance. Você tem, então, nessa sequência, aqui eu botei uma qualquer, mas numa festa não precisa ter exatamente assim. Pode ser diferente. Mas, olha só, para cada posição, quais são os valores que eu posso pôr, arbitrariamente falando ali, para a posição qualquer onde eu estiver? Eu estou olhando uma pessoa aqui arbitrária. Essa pessoa aqui, quais são os valores que eu posso pôr para ela? No máximo, Do mínimo até o máximo. 3. Não, aqui olhando no exemplo com 4, mas Menos você um. tendo, Menos N. Menos um N. N menos 1 no caso. isso é no máximo. Ah, no máximo, ok. Mas eu posso ter pelo menos 0. Posso conhecer ninguém naquela festa. Essa Certo. pessoa, ela pode ter de penetra ali, conhece ninguém. É possível, eu não impus essa restrição de ter que ao menos uma pessoa conhece outra pessoa aí dentro. Não coloquei isso ali. Eu tenho que ter, então, para cada pessoa, qual o valor associado a ela? Vai ser de 0 até n menos 1. Porque também uma outra imposição que eu estou pondo aqui é que essa relação é sempre entre 2 pessoas distintas. Eu não me conheço aqui nesse contexto, entendeu? Uhum. Então, eu sou uma pessoa ali. Então, eu conheço de ninguém, posso conhecer ninguém,
posso conhecer uma, posso conhecer duas, posso conhecer três, até todo mundo que está ali na festa, menos eu, N menos uma pessoas. Uhum. Tá claro até aí? Sim. Mas vamos continuar então. Beleza. Só que vocês concordam que esses dois valores não podem estar juntos numa sequência? Você não pode ter o 0 aparecendo e o n menos 1 também aparecendo em outro lugar. Concordam com isso? Por que não pode? Porque aí a pessoa que tá N-1 conhece todos, mas se o 0 não conhece ele, então ele não conhece todos. Exato. Então, os dois juntos não podem aparecer, porque 0 significa que essa pessoa que recebeu o valor 0 não conhece ninguém, logo, nenhuma outra pessoa conhece aquela que recebeu 0. Mas se você colocasse o N-1 para alguma outra pessoa, significaria que esta pessoa com N-1 conhece todas as outras, em particular essa daqui que não conhece ninguém. Então, não pode. Isso é uma contradição nesse sentido. O 0 e o N-1 não podem aparecer ambos numa mesma sequência. Você pode ter uma sequência que o 0 apareça. Mas se o 0 aparecer, o N-1 não vai aparecer. Você pode ter uma sequência que o N-1 apareça. Mas se você tem o N-1 aparecendo, o 0 não pode aparecer. Tá claro isso? Sim. Sim. Você tem quantas posições para preencher esses valores de modo genérico? N posições. São N pessoas. Beleza? Sim. São N pessoas. E aí? Quais são os valores possíveis para uma posição qualquer que você tenha ali? Você pode colocar do 0 até o N-1, todos eles ali? Qualquer um desses N valores? Primeiro, vou voltar um pouquinho. Vocês concordam que há N valores, então? Sim. Porque há do 0 até N-1. Iago, por exemplo, está na lista lá. Iago, quais são os valores que eu posso atribuir aqui a ele? N. Porque pode ser do 0 até o N-1. Beleza? Ok. Ok. Mas esse 0, se eu atribuísse ao Iago 0, o N-1 não ia poder aparecer em outro lugar. Em nenhum outro lugar. Então, na verdade, dessas N possibilidades que você tem para atribuir a cada posição, você não pode colocar essas N, do 0 até o N-1. Porque o 0 não pode coexistir com o N-1. Então, você tem agora N-1 possibilidade, que é ou do 0 até o N-2, ou do 1 até o N-1. São N-1 possibilidades. E aí entra o seguinte, para cada uma ser ocupada, então, portanto, há N posições. Tem N posições. Cada uma vai ser ocupada com valores de 1 até N-1. Ou de 0 até N-2, por exemplo. Ah, e tu só não também. colocou as duas possibilidades, né? Mas pode ser as duas, ok. Isso, Pode ser uma das duas. Isso. Mas olha só, você tem, então, mais posições, você tem N pessoas ainda assim. Você tem N pessoas, então você tem N posições para colocar N menos 1 valores. Uhum. Então você tem mais espaços Do que possibilidade de valores. do que possibilidade de valores a pôr. Então eu sei que vai ter que ter repetição ali. Isso é um exemplo do que a gente chama de princípio da casa dos pombos. Inclusive, eu cobrei esse princípio na avião de vocês que eu passei hoje. Tá? Então, aqui seria basicamente o seguinte. O princípio da casa dos pombos aqui seria você ter N pombos, tá? E aí você tem
N menos uma casas. Tá? Então, você sabe que você tem mais pombos do que casas. Então, em alguma casa ali, você tem que ter pelo menos 2 pombos. Então, aqui você tem N posições. E aí você tem, para cada uma das N posições, N menos uma possibilidade de valores. Concorda com isso? Sim. Sim, professor. Beleza, Gabriel? Sim, tá ok. E aí você está com um conjunto ali de N menos uma possibilidade. Mas você tem que escrever em N lugares. Ou seja, você tem que, com esses N menos uma, escrever em N posições. Então, é necessário que uma desses valores de N menos 1 se repita, porque você vai ter uma posição a mais ali. Sim, consegui entender, professor. Entendeu? Ah, A gente poderia argumentar de uma outra forma que seria até mais simples. Uma vez que vocês já entendem a contradição, olha só. Pensa que está errado esse resultado. Pensa, então, que existe uma festa aí em que todas as pessoas conheçam um número distinto de pessoas. Entenderam que isso é a negação do que está aqui? sim. E aí, o que significaria isso, então? Que nessa sequência, todos os elementos são distintos. E aí você tem quantas posições? N, porque são N pessoas. Você tem quantos valores para pôr ali em cada posição? É do 0 até o N menos 1 de modo inicial. Então, você tem N possibilidades para cada posição. São N posições, N possibilidades de valores para cada um. E vai ser distinto. Então, se em uma casa ali, para uma posição, eu botei o valor 1, o 1 não pode aparecer em outro lugar. Tem que ser o 2, tem que ser o 3, ou seja, para cada um valor de 0 até n menos 1, cada um tem que aparecer exatamente uma vez naquela sequência. Só que cada um do 0 até o n menos 1 aparecer naquela sequência implica de tanto o 0 ter que aparecer, quanto o n menos 1 ter que aparecer. Porém, isso é uma contradição, porque eles não podem coexistir numa sequência. Então as posições voltam a ser N-1, no caso, né? Então, volta tudo, porque estava errado você ter assumido que seria possível ter uma sequência em que cada elemento fosse distinto. Entendi. Então as posições só tem o N-1, porque 0 e N-1 não podem coexistir juntos, né, no caso. Isso. E Então, probleminha aqui. Dessa explicação, dessa demonstração que você deu, você só mostrou o 0 e o N-1, com isso você conseguiu explicar tudo, é isso, né? Isso. Basicamente é por conta disso, de você ter mais lugares para escrever e menos letras para pôr. Entendeu? E você tem que escrever em todas as posições ali. Então alguém vai ser repetir. Essa demonstração você foi de modo direto, foi isso? Essa sim, mas eu falei sem escrever aqui uma contradição. Na contradição, não, sim, mas aqui você escreveu no caso. Né? Isso aí. Tá? Eu só não entendi muito bem o raciocínio, professor, de que se você tem N posições, e aí você tem N menos umas possibilidades de preencher. Então você tem mais posições do que possibilidades de valor para preencher. Por que eu teria que repetir? Eu não estou entendendo isso. Porque na sua sequência você vai atribuir os conhecimentos de cada uma das N pessoas.
Então, você tem N pessoas. Uhum. Para cada pessoa, você tem que pôr quantas pessoas ela conhece para cada uma das N. E aí, você sabe que o zero e o N menos 1 não podem coexistir. Então, vai ser ou do 1 até o N menos 1, ou do zero até o N menos 2. Em ambos esses dois casos, você vai ter N menos uma possibilidade. Tá. Então ali e é aí que é aquela parte ali Princípio do da casa de conta? enunciado, ao menos duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas que se realiza, né? Aham. Usando aqueles 4 ali que tá ali em cima, ficaria assim, 0, 1, 2, mas o 3 não pode porque tem uma pessoa que conhece 0 pessoas, então eu repeti 1 ou 2. Isso mesmo. Isso mesmo. Entenderam isso que o Gabriel falou? Pode repetir, por favor, Gabriel? Ele falou isso aqui, ó, por exemplo, você ter ali o 0, o 1 e o 2, eu não posso pôr o 3 aqui também. Então tem que ser ou o 1 ou o 2. Eu não posso pôr o 3. Porque se eu colocar o 3, significa que essa pessoa aqui conhece tanto essa, quanto essa, quanto essa. Mas essa pessoa não conhece ninguém, então como é que o 3 conhece ela? Perfeito. Isso é um exemplo disso que eu estava argumentando aqui. Tá? Joia, maravilha. Pensando isso aqui em grafos, como é que é? Cada pessoa é um vértice. Então tem essa pessoa, eita caramba, tem essa pessoa, essa e essa. Essa aresta aqui, no caso, se refere ao conhecimento. Então, essa pessoa conhece essa conhece essa. Tem aresta. Aqui também, aqui também, aqui também. Esse problema aqui é exatamente você querer provar que num grafo, independente do grafo, sempre tem ao menos dois vértices com o mesmo grau, ou seja, com o mesmo número de vizinhos. Então, esse vértice é vizinho a esse e a esse. Então, o grau dele é 2. Esse vértice é vizinho a esse e a esse. O grau dele é 2. Então, sempre tem isso acontecendo num grafo qualquer que você tome. Essa demonstração que está aqui é a demonstração que a gente faz lá em teoria dos grafos. Só que ao invés de eu falar aqui sequência de N elementos, lá tem nome para isso. Lá a gente chama de sequência de graus. Então, baseado numa sequência de graus, você quer provar que sempre há dois elementos com o mesmo valor. Perfeito. A Ali ficou demonstração é igual. até mais simples de enxergar, né, tudo. Uhum. Porque né, agora a gente está meio que tentando trabalhar isso só, tipo, imaginando. Ali você meio que tem um gráfico que te ajuda a pensar. Mas não precisa, tá? Isso aqui foi só um exemplo, assim como eu fiz aqui, um dessa forma, tá?